31 de março de 1964, um evento perturbador mudou para sempre o destino do Brasil. Na calada da noite, forças militares tomaram o poder, depuseram o presidente Strongula e desencadearam um regime de opressão que mergulhou o país em uma era de medo e repressão. O que parecia uma simples mudança de governo rapidamente se transformou em um pedido de vigilância, censura e violação dos direitos humanos. Hoje vamos explorar os eventos obscuros e as consequências desse golpe, revelando como ele moldou uma era de terror que deixou marcas profundas no nosso país. Na década de 1960, o Brasil viveu um período de intensa instabilidade política e econômica. O governo de João Goulart enfrentava a crescente oposição de diversos setores da sociedade que o acusavam de ser uma ameaça ao ordenamento social e econômico. O clima de tensão aumentava a cada dia, com manifestações e crises políticas se tornando mais frequentes. A polarização ideológica também estava no auge, com a sociedade dividida entre os que apoiavam reformas mais radicais e os outros que temiam uma possível influência comunista. Foi nesse cenário, carregado de incertezas que, na madrugada de 31 de março de 1964, os militares se mobilizaram. A tomada de poder foi rápida e decisiva, e ao longo dos dias seguintes, o Brasil viu a instalação de um regime que não hesitou em usar forças para consolidar sua autoridade. A partir desse momento, o país entrou em uma nova era marcada pela repressão política, censura e uma profunda violação dos direitos humanos. No decorrer deste vídeo, vamos examinar como a ditadura militar se estabeleceu, os métodos utilizados para silenciar a oposição e como essa fase sombria da história brasileira deixou cicatrizes profundas que ainda reverberam no dia de hoje. Após o golpe militar de 1964, o Brasil viveu sob uma ditadura militar até 1985. Nesse período, a censura foi intensa, afetando várias áreas culturais, como jornais e revistas eram monitorados e censurados, artigos e até tirinhas de humor frequentemente barradas. Compositores como Chico Buarque e Geraldo Vandré tiveram músicas proibidas, temas políticos e sociais eram vetados, peças e filmes também eram, precisavam de aprovação. Aí caso não passasse, cenas eram cortadas, essas coisas. Também livros e autores foram censurados, escritores como Jorge Amado tiveram obras banidas. Então, apesar da censura, movimentos como o tropicalismo, liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, desafiaram o regime com criatividade. O jornal O Pasquim usou humor e sátira para criticar o governo, tornando-se um símbolo de resistência. Aí foi com a abertura política no final dos anos de 1970, a censura começou a diminuir, e foi um passo importante para a liberdade de expressão. A censura marcou profundamente a cultura brasileira, mas também impulsionou a criatividade e a resistência artísticas. Esse período é lembrado por sua inovação cultural, que ajudou a moldar a identidade do Brasil contemporânea. Com a tomada do poder, o Brasil entrou em uma nova era de trevas. Na calada da noite, o regime instaurou o ato institucional número 1. Eu me sinto perfeitamente à vontade, Sr. Presidente. E por que não dizer, com bastante satisfação, em dar o meu aprovo ao documento que me é apresentado. Uma medida que suspendeu os direitos civis e políticos dos brasileiros, permitindo que os militares governassem com total impunidade. As ruas, antes vibrantes de protestos e debates, se tornaram silenciosas e temerosas, enquanto o regime consolidava seu domínio como um punho de ferro.
O terror e a censura cresceu. Imagina um Brasil onde cada palavra e cada ação estavam sob vigilância. A censura não era apenas uma regra, mas uma realidade opressiva que sufocava a liberdade de expressão. A imprensa, os livros e até mesmo as conversas mais íntimas estavam sujeitos à censura. O regime criou um clima de medo constante, onde a simples suspeita de dissidência poderia levar à tortura, prisão ou até mesmo ao desaparecimento. E por semifim, a gente chega no legado da ditadura. Embora tenha terminado em 1985 a ditadura, os ecos desse período de terror continuam a assombrar o Brasil. O processo de redemocratização trouxe à luz os horrores do regime, mas muitas perguntas ainda permanecem sem respostas. As vítimas e seus familiares lutam para que a verdade seja conhecida e a justiça seja feita, enquanto o país enfrenta o desafio de curar as feridas abertas e aprender com os erros do passado. O regime militar de 1964 não foi apenas um capítulo sombrio da história brasileira. Foi um mergulho profundo no abismo da repressão, do medo. A noite em que o país foi mergulhado na escuridão deixou cicatrizes que ainda perduram, e os ecos de dor e injustiça continuam a ressoar no presente. A censura, a tortura e a perseguição marcaram uma era em que a liberdade foi cruelmente silenciada. Revisitar esse período não é apenas recordar o passado, mas uma convocação urgente para que nunca mais permitamos que a sombra da opressão se abata sobre nós. A nossa responsabilidade é manter viva a memória das vítimas, lutar pela verdade e garantir que a democracia e os direitos humanos sejam sempre protegidos. O que aprendemos com essa história deve servir como farol, iluminando nosso compromisso com a justiça e a liberdade para as futuras gerações. O passado nos chama à ação, à vigilância constante, para que nunca mais vivamos nas trevas que uma vez tomaram conta do Brasil.